Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E hoje eu gostaria de começar uma série de 4 vídeos falando sobre os atributos da igreja, né? A igreja de Jesus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 4 atributos da igreja a igreja é una, santa, católica e apostólica. Esses são os 4 atributos da igreja católica, a igreja de Cristo. Então, essa série vai ter 4 vídeos falando sobre esses atributos, para que a gente possa saber quem é de fato a igreja de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, para dar início a essa série sobre os atributos da igreja, eu gostaria de ler um versículo que é bastante conhecido, mas que é de intensa e de extrema importância que seja lido aqui, porque nós vamos falar da igreja de Jesus e nada melhor do que o próprio Jesus fundando a sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, esse versículo é o versículo fundamental, é o versículo onde Jesus funda a sua igreja. É o versículo onde Jesus diz que ele vai instituir a igreja. E ele de fato o faz isso, né? Então, Pedro é perguntado a Jesus, ou melhor, Pedro é perguntado por Jesus, quem é o Filho do Homem, quem é Jesus para as pessoas, para os povos. E eles dizem que ele era um dos profetas, ele é Elias, ele é João Batista que ressuscitou, e assim vai dizendo. Aí Jesus diz, e para vocês, ou seja, para os apóstolos, quem é o Filho do Homem? Então o apóstolo Pedro toma a palavra, cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, e diz que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus diz a Pedro, no versículo 17, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Ou seja, é nesta fé de Pedro, que Pedro professa na pessoa de Jesus, que foi revelada pelo Espírito Santo, que Jesus funda a igreja. Então, a pedra aqui não é simplesmente Pedro, homem carnal, mas é a missão que Pedro vai exercer, dada por Jesus, mediante a sua confissão de fé, dizendo que ele é o Messias. Então, meus amados irmãos, o catecismo da igreja traz para a gente, traz para nós, o que é a igreja em seus atributos. Diz assim, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Esta é a única igreja de Cristo, que no símbolo confessamos, una, santa e apostólica. Esses 4 atributos inseparavelmente ligados entre si indicam traços essenciais da igreja e de sua missão. A igreja não os tem de si mesma. É Cristo
que pelo Espírito Santo dá à sua igreja o ser una, santa, católica e apostólica. E é também ele que convida a realizar cada uma dessas qualidades. Ou seja, primeiramente é necessário ficar bem esclarecido. Não é a igreja por si só que tem esses atributos. Por exemplo, a Santíssima Trindade, ela tem atributos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm atributos divinos, que é da natureza da Trindade. A igreja tem esses atributos, mas ela não adquiriu por si mesma. É Cristo que pelo Espírito Santo dá à sua igreja o ser una, santa, católica e apostólica. A igreja é una. Primeiro vídeo, iremos nos ater a este atributo. Una, ou seja, a unidade da igreja. O mistério sagrado da unidade da igreja. A igreja é una por sua fonte. Deste mistério, o modelo supremo e o princípio é a unidade de um só Deus na Trindade de pessoas. Ou seja, aquilo que eu estava dizendo, a igreja não é una por ela mesma, a igreja é una porque a Trindade dá esse atributo à igreja. Pai e Filho no Espírito Santo. A Trindade é Pai e Filho no Espírito Santo. A igreja é una por seu fundador, ou seja, pois o próprio Filho encarnado, príncipe da paz, por sua cruz reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. Ou seja, o fundador da igreja, que é Cristo, dá o atributo da unidade da igreja no aspecto que foi a sua missão. Israel, o povo de Israel, era um povo eleito, escolhido dentre os povos, na pessoa de Abraão. Jesus traz a graça da unidade além da questão de Israel histórico. Israel, Jerusalém. Jesus traz a unidade dos povos além da genealogia hebraica. Jesus vai além disso. Jesus ultrapassa os limites da unidade meramente de um povo que era gerado mediante as 12 tribos lá em Jacó, os 12 filhos de Jacó. Então Jesus unifica, Jesus une, Jesus faz a assembleia de todos os povos nele mesmo. A igreja é una por sua alma. Veja, a igreja é una pelo seu Criador, pelo seu fundador, melhor dizendo, Jesus Cristo. A igreja é una por sua alma, o Espírito Santo que habita nos crentes, que plenifica e rege toda a igreja. Realiza esta admirável comunhão dos fiéis e une tão intimamente em Cristo que ele é o princípio de unidade da igreja. Portanto, é da própria essência da igreja ser una. Ou seja, a alma da igreja, assim como eu e você temos um corpo e precisamos de uma alma para nos manter vivos,
a igreja tem um corpo, que é o corpo de Cristo, o seu fundador, que une todos os membros, mas também tem uma alma que faz esses membros cheios dela, ou seja, essa alma da igreja é o Espírito Santo, também viver nesta unidade. Portanto, meus amados irmãos, a igreja é una em Cristo, o seu fundador, a igreja é una por uma ação da alma da igreja, que é o Espírito Santo. E por isso, São Clemente de Alexandria disse: que estupendo mistério! Há um único Pai do universo, Deus Pai. Um único Logos do universo, Deus Filho. E também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe e me agrada chamá-la igreja. São Clemente de Alexandria diz que existe um único Deus, Pai, existe um único Logos, que é Jesus Cristo, e existe um único Espírito Santo, que é idêntico em todo lugar, que não muda. E ele diz também que há uma única Virgem que se tornou mãe, e ele diz que se agrada de chamá-la de igreja. Porém, contudo, desde a origem, a igreja una se apresenta com uma grande diversidade, que provém ao mesmo tempo da variedade dos dons de Deus e da multiplicidade das pessoas que os recebem. Na unidade do povo de Deus se congregam as diversidades de povos, de culturas. Entre os membros da igreja existe uma diversidade de dons e encargos de condições e de modos de vida. Na comunhão eclesiástica há legitimamente igrejas particulares gozando de tradições próprias. Ou seja, o catecismo está dizendo aqui que a igreja é una, é única, tem uma só unidade, mas porém existe uma diversidade de povos. Por exemplo, a igreja brasileira, ela tem de maneira cultural, na sua formação cultural, diferentes aspectos da igreja, por exemplo, que está em Roma, da igreja, por exemplo, que está no México, que está nos Estados Unidos, que está na Europa, em qualquer país da Europa. Mas mesmo nessa diversidade de povos e diversidade de cultura, as igrejas particulares, ou seja, as dioceses ou arquidioceses, gozam de uma unidade, mesmo tendo tradições e gozando de tradições próprias. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é maravilhoso. A grande riqueza desta diversidade não se opõe à unidade da igreja, ou seja, existem diversas maneiras culturais dentro da igreja, mas essas culturas não quebram a unidade da igreja. Por que não quebra a unidade da igreja? Ele diz: assim o apóstolo tem de exortar a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, Efésios 4:3 diz que é preciso conservar a unidade pelo vínculo da paz. Quais são estes vínculos da unidade? Sobre tudo isso está a caridade, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. Ou seja, para manter a unidade por meio do vínculo da paz, é necessário também estar a caridade. E na caridade de Cristo, a igreja se mantém unida. A igreja se mantém na unidade. Mas a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. Aí tem agora aqui, 3 aspectos
ou melhor dizendo, 3 aspectos que são visíveis e que denomina para nós a unidade da única igreja de Cristo. Ele diz: a profissão de fé a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Ou seja, quando nós rezamos na missa o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, ou seja, aquele credo ali que é a confissão da nossa fé, a fé apostólica, é rezada também em todas as igrejas no mundo todo. Este é um dos aspectos da unidade da fé da igreja. Por isso a igreja é una, ou seja, a mesma fé. A mesma fé. E não é somente por recitar o credo, mas é porque a igreja em todo lugar no mundo crê da mesma maneira que os apóstolos transmitiram. O segundo aspecto desta unidade que é visível é a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Ou seja, a igreja tem a mesma liturgia. A igreja celebra liturgicamente o mesmo culto. Ou seja, aonde você for, em qualquer país do mundo, a igreja vai estar celebrando a mesma missa, seja no rito ordinário, aquele que nós conhecemos, ou seja no rito extraordinário, também conhecido como rito tridentino, o rito romano, outros ritos, será a mesma missa, não muda, é a mesma. A liturgia é a mesma, o culto é o mesmo, não muda. A sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem é o terceiro, aspecto visível, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Ou seja, eu esqueci aqui um ponto anterior, a celebração comum do culto divino é a mesma celebração da missa em todos os lugares, e também, sobretudo, os sacramentos. Os sacramentos são os mesmos sacramentos. Eu tenho uma série aqui no meu canal, que você pode procurar aí na playlist, a economia sacramental. Eu falo sobre todos os 7 sacramentos. E você vai ver que são os 7 sacramentos celebrados da mesma maneira em todo e em qualquer lugar que você for na igreja. O terceiro aspecto visível é a sucessão apostólica, como eu acabei de ler aqui. Ou seja, a sucessão apostólica garante a unidade da igreja. A igreja só é a igreja de Cristo se ela vier de uma sucessão apostólica. Por exemplo, temos as igrejas ortodoxas. Essas igrejas ortodoxas, elas não são a igreja romana, igreja católica apostólica romana. É uma igreja, vamos dizer, oriental, a igreja ortodoxa. As igrejas ortodoxas, elas também são a igreja de Cristo, por incrível que pareça. Em 1054 houve uma divisão na igreja, mas não foi num aspecto que está aqui. Na profissão de fé é a mesma, a celebração da missa é a mesma e a sucessão apostólica é a mesma. Então, não quebra a unidade da igreja a questão ali da separação em 1054 que aconteceu entre igreja ortodoxa e igreja romana. Não quebra a unidade. A unidade se mantém. A unidade se mantém. É a igreja de Cristo. Ainda é a igreja de Cristo. Ali é uma questão mais de hierarquia, de autoridade hierárquica. Mas os aspectos, a profissão de fé é a mesma, a celebração comum, a missa é a mesma e a sucessão apostólica é a mesma, não se quebra. A única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador
depois de sua ressurreição, entregou a Pedro. Por isso eu li o versículo lá no início do vídeo. Mateus 16, versículo 17, 18 e 19. Onde Jesus funda a igreja na fé de Pedro. Para que fosse seu pastor, e confiou a ele e aos demais apóstolos, por isso a sucessão apostólica, para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Ou seja, a igreja ela é una desde que congregue a mesma profissão de fé que vem dos apóstolos, a celebração comum do culto, a missa, sobretudo os sacramentos, e a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem, ou seja, um bispo ordenado por Jesus, como foi os 12 apóstolos, ordena os 12 apóstolos outros bispos, e esses outros bispos vão ordenando. Ou seja, um bispo hoje que é católico, que é da Igreja de Cristo, que é una, ele é legitimamente católico e pertencente à Igreja por causa da sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem. Ou seja, se nós conseguíssemos fazer uma genealogia, né, voltando no tempo, o bispo que foi celebrado por outro bispo, por outro bispo, por outro bispo, iríamos chegar até os apóstolos e também chegar a Jesus. Este é um dos vínculos da unidade da igreja. Existem algumas feridas, né, desta unidade, que fere a unidade, mas que não quebra a unidade, fere a unidade, né? E essas feridas são elas, na realidade, nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Disseções mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vez não sem culpa de homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo distingue-se a heresia, a apostasia e o cisma. Não acontecem sem os pecados dos homens. Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças. Aí o cisma, aí a heresia, aí as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí está a comunhão. Em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Meus amados irmãos, existem algumas feridas na unidade, mas não se quebra a unidade. A unidade não pode ser quebrada. Se ela congregar seguindo a mesma fé, a mesma profissão de fé, celebrando o mesmo culto e os mesmos sacramentos, e recebendo a sucessão apostólica pelo sacramento ininterrupto da ordem, não pode ser quebrada a unidade da igreja. Por isso, meus amados irmãos, é importante nós perseverarmos na fé da igreja, porque do contrário, nós poderemos cair em um cisma que pode nos levar a uma separação concreta da igreja. A igreja não quebra a sua unidade, mas alguns membros da igreja podem se desligar desta unidade. A igreja é una. A igreja tem uma unidade que é estabelecida pelo seu fundador e que é preservada pelo Espírito Santo, que é a alma da igreja. Mas, porém,
é necessário deixar claro que se eu rejeito a unidade da igreja, se eu rejeito a autoridade da igreja, se eu rejeito as ações do Espírito Santo, eu posso me desligar da igreja. Me desligar da igreja. E por isso é necessário tomar cuidados. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser acusados de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Ou seja, existe alguns aspectos que mostram que algumas pessoas estão separadas da igreja. E esses aspectos é a heresia, a apostasia e a livre escolha de rejeitar a igreja de Jesus Cristo. Agora, porém, alguém que nasceu em uma comunidade, que não é a igreja católica, mas que é uma outra comunidade que se denomina cristã, se essa pessoa nasceu e foi instruído ali desde o seu nascimento, esta pessoa não pode ser acusada de alguém que quebrou ou que se afastou, melhor dizendo, da unidade da igreja, porque foi imbuído disto. Aquela pessoa foi privado disto, então ela não é culpada por aquilo. Portanto, meus amados irmãos, a Igreja Católica, Apostólica Romana, a Igreja de Jesus Cristo, ela é una, santa, católica e apostólica. E hoje nós podemos ver porque ela é una. Ela é una no seu fundador, ela mantém a unidade na sua alma, que é o Espírito Santo, e as características visíveis desta unidade da igreja está contida em 3 aspectos. A mesma profissão de fé, o mesmo culto celebrado na liturgia e os mesmos sacramentos, e a sucessão apostólica que é promovida pelo sacramento ininterrupto da ordem que Jesus deixou sobre os seus apóstolos. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de nos mantermos na unidade da igreja. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreva aqui no canal, ou melhor dizendo, se inscreva aqui no canal da Jesus é o Caminho, compartilhe os vídeos e nos ajuda aí a divulgar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio Jesus na sua igreja. Amém. Deus abençoe a todos.